Olá a todos, eu me chamo Jackson Ribeiro Fernandes, vou estar apresentando a avaliação de risco de doença renal crônica em pacientes com creatinina sérica elevada no primeiro ano pós-ablação uretral, 26º Seminário de Iniciação Científica e 13º Seminário Integrado em Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP. Nosso orientador é o professor Aro Lutz, os pesquisadores sou eu, Jackson Ribeiro Fernandes, minha colega Gemílio Rossetti Mocelin, meu colega Lucas Fernandes, meu colega Otávio Ribeiro Martins. Pertencemos ao curso de Medicina, nossa área de conhecimento e ciências da saúde, modalidade de pesquisa e fonte de financiamento próprio. Então, a doença renal crônica é a principal complicação em 15 a 20% das crianças com válvula diureta posterior. A válvula diureta posterior é uma anomalia congênita da infância que acaba diminuindo o fluxo do trato urinário superior, né? Então, rim, ureter, para o trato urinário inferior, bexiga, uretra. Então, esses pacientes, com o tempo, eles vão tendo um aprisionamento de líquido. Esse líquido ele vai gerando uma lesão sobre o rim, né? Então, esses pacientes eles têm uma maior chance de evolução para doença renal crônica. Geralmente, uma doença renal crônica, bilateral. Esses pacientes eles são candidatos rapidamente à terapia de substituição renal. E uma das modalidades de tratamento é a ablação uretral, né? Então, o monitoramento no primeiro ano pós-ablação da função renal é fundamental para a prevenção da doença renal crônica e também para a gente fazer uma intervenção precoce nesse paciente, caso necessário. Então, o objetivo é analisar a alteração da função renal no primeiro ano após a ablação valvar de uretra posterior, com fator de risco para desenvolvimento de doença renal crônica. Então, foi realizado um estudo, uma revisão bibliográfica nas bases de dados do PubMed e Medline, que relacionava o nadir e creatinina pós-ablação uretral no período de 2010 a 2020. O nadir seria a primeira creatinina pós-procedimento, né? E foram inclusos 20 artigos. Os descritores de busca foram válvula de uretra posterior, ablação uretral, doença renal crônica e creatinina sérica. Então, o risco de evolução para terapia de substituição renal, nos primeiros 90 dias da pós-ablação uretral, foi de 16%. A terapia de substituição renal entra tanto a hemodiálise quanto o transplante renal, né? Então, a hemodiálise a gente vai medir pelo cálculo da taxa de filtração glomerular, que leva em consideração creatinina, idade, peso corporal. Então, pacientes que têm uma taxa de um clears menor que 15, eles acabam sendo candidatos à terapia de substituição renal. Então, após a estratificação pelo nível sérico e creatinina do nadir no primeiro ano de vida, o risco ele é estimado de terapia de substituição renal nos primeiros 10 anos de idade. Então, pacientes que tinham um nível sérico de creatinina do nadir no primeiro ano de vida menor que 0,4, eles tinham 0%. Pacientes de 0 a 4 a 0,69, eles tinham 2% de chance. Pacientes de 0 a 7 a 0,99, eles tinham 27% de chance. E pacientes acima de 1 mg por decilitro de creatinina, eles tinham 100% de risco. Então, mostra o quanto é importante se fazer a estratificação desse nível sérico de creatinina no primeiro ano de vida, né? Já que ele é um bom preditor para a evolução de doença renal crônica. Já valores acima de 85 mg por decilitro, eles são indicativos, né? Tem que se ligar um sinal de alerta, né? Uma red flag, para que haja uma intervenção precoce. Então, geralmente, esses pacientes, eles cursam com, uma das complicações é cursar com estenose, então, por isso que ainda tem uma chance grande de doença renal crônica. Além disso, isso vai variar também do tempo de intervenção até que a ablação seja feita. Se um paciente que tenha realizado uma intervenção precoce por um diagnóstico antinatal bem feito, né, um pré-natal bem feito, ele tem uma menor chance de evolução para doença renal crônica. Se esse paciente ele não teve um pré-natal bom, né, não teve acompanhamento bom no pré-natal, ele tem uma maior chance de ter uma descoberta de válvula diureta posterior
posteriormente, ele maior chance de desenvolvimento de doença renal crônica, inclusive com a intervenção cirúrgica. Então, por outro lado, menores valores de creatinina sérica no pós-operatório, eles foram associados a menor velocidade de progressão para a doença renal crônica. Então, aquele rim, ele se adaptou muito melhor, ele está compensando melhor o procedimento e o fluxo, ele, digamos assim, ele aliviou aquele rim. Então, a doença renal crônica nesse paciente vai ser quase zero. Então, a conclusão é que a creatinina sérica acima, igual ou maior que 1 no primeiro ano pós-ablação uretral é um fator de risco independente para o desenvolvimento de doença renal crônica. Então, logo, o acompanhamento contínuo da função renal desses pacientes deve ser feito a fim de antecipar condições associadas à doença renal crônica que possam exigir intervenção. Então, essas aqui foram as nossas referências utilizadas. Nós queremos agradecer ao nosso orientador, o professor Erlo Lutz, e também queria agradecer aos nossos colegas que foram participantes, tanto como autores, né, do projeto, como financiadores da pesquisa. E um agradecimento a todos que estiveram presentes acompanhando a nossa apresentação. Muito obrigado.